guitar, the Spanish guitar. So he knew how to make braguinhas, so he adopted the braguinha to the Hawaiian mele, or chant, and to the Hawaiian hula. And he made it larger and with a different key, tuned differently to match the Hawaiian songs and the dance of the hula, the Hawaiian hula. And they changed a little the music of Hawaii also. Yes, yes, very much so. Yeah, and the Hawaiians loved it. It was an inexpensive instrument that they could buy, and they used it. Os portugueses chegaram com o cavaquinho. Os havaianos mudaram-lhe o nome. The common story is that the people saw, and this is told to me by Jessica Lima, the people, Hawaiian people, saw the Portuguese immigrants landing on the docks, and when they were waiting for immigration, they celebrated, and they formed a circle around the braguinha player, and they were singing Portuguese songs of thanks. And when they looked at the Portuguese braguinha player, all they saw was his back, and he was going like this and jumping up and down. And the Hawaiian people said, "Oh, ukulele, jumping flea." They thought he had scratching fleas. So, no, so that's just a kind of a story. Celebravam a chegada com música e ainda hoje algumas das canções são recordadas. Este coral já se reúne há 20 anos, um encontro semanal para continuar a afinar as músicas que os avós cantavam. Nenhum dos elementos do Centro Cultural Português de Maui fala a nossa língua, nem tampouco entendem o que cantam. My mother never spoke with us, so I never did learn, but I'm saying the words and don't know what it means. But to know what means the words in the In song. Portuguese, yes. It's not easy also to learn music. Oh, and yes. And many of the music that they have don't come with notes, it's just with words, so I have to listen to it and kind of play it by ear, you know. Sometimes I goof and sometimes I do it okay. We're bringing our little grandchildren and trying to get them to learn a few things. My grandson plays the piano by ear, and he's learning Tianica and Omina Rosina, and so I'm confident it'll be carried on. Yeah? I hope so. New generation. New generation, yes. They preserve also the Portuguese culture. I hope so. Com mais ou menos afinação, a continuidade da música portuguesa em Maui está garantida. O mesmo se passa com a divulgação da nossa cultura. Depois dos contratos cumpridos nos campos de cana, muitos optavam pela cidade, onde sempre existiram clubes, associações mutualistas, até vários jornais, em português, que noticiavam a melhoria de vida da comunidade. O bairro Pontes Bola, em Honolulu, era conhecido como a Beverly Hills portuguesa. Aqui as ruas ainda fazem lembrar Portugal. É perto deste bairro que vive o alentejano António Caracóis. Há muito naturalizado americano, mudou o nome para António Caracous, mas não lhe mudou a alma lusitana. Há alguns anos atrás, decidiu promover a cultura portuguesa produzindo peças de teatro. O resultado foi a criação de um grupo etnográfico. It was pretty successful. Then everybody, the whole community came after me and said, "Why don't we make a club? You put on a play, you get..." So I said, okay, we put on a club. So we chose Camões as a poet, because very few people knew who Camões was. And if we adopt that name, then people ask, what kind of name is that? Then we tell them, see. They would keep, and that's how it is. We formed that club because of that. Os muitos serviços prestados à comunidade por este alentejano
foram já distinguidos no Congresso Estadual do Havaí. Há vários anos que não leva nenhuma peça portuguesa aos palcos, mas ainda se recorda do sucesso que foi a Severa. The last play we put on was Maria Severa. We put on of course it wasn't her life story. I thought that she lived, because so many things that they tell me about Maria Severa, you hear one from one person and something else from another. Foi nessas festas de memórias vivas que Josefino Carreira foi aprendendo a cantar fados. Tudo a partir de uns discos levados de Portugal. From that record, there were so many other songs that were so interesting to me, and it just got to me. One of them was Mai Preta. That's a very emotional song. Yeah. And I sing that, and I sing Lisboa Antiga, and I sing Castelo Blanco, and a lot more of those folk songs. Can you sing one of those for us? My voice is What's not your preferred? Lisboa Antiga, and but I don't have any accompaniment. I just go, Lisboa velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formoso sorrir no vestido, sempre rosa. Beautiful. The other one that they like, the audience likes, is O Minha Rosinha, and it goes, O minha Rosinha, eu hei de dizer, chorar é verdade, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. O minha Rosinha, eu hei de dizer, Laila, 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 and it goes on now. No Havaí tropeça-se em histórias de portugueses. Há sinais da sua presença por todo lado. Até nos jardins. Foram eles que trouxeram algumas das sementes de flores e frutos. Hortênsias, buganvílias e estrelícias hoje dão cor às ilhas. Mal começaram a ser senhores dos seus terrenos, os imigrantes foram construindo as casas, onde não faltavam jardins e hortas. Cebolas, batatas, semilhas, milho, tudo vem aqui para a cidade. Portanto, tinham umas hortas em casa. Sim, senhor. E animais também, porcos, galinhas. Sim, senhor. Yes, plenty. Portanto, os portugueses, quando vieram, trouxeram as tradições todas. Eles traziam o que os pudim. O que puderam trazer, trouxeram. Yeah. Até as flores. Flores. Muitas das flores que há no Havaí vieram da Madeira. Flores e as frutas. Frutas portuguesas também há aqui. Sim, senhora. Foram também os açorianos que trouxeram para estas paragens as técnicas de construção em pedra. As ruas mais antigas de Honolulu têm ainda marcas dos portugueses que se estabeleceram na cidade. Uma das primeiras construções de raiz portuguesa em Maui foi a Igreja do Espírito Santo. Tem mais de 100 anos. Foi erguida com a ajuda da já então grande comunidade. Mas as missas há muito que deixaram de ser celebradas na nossa língua. O grande número de imigrantes portugueses veio ajudar a consolidar o catolicismo no Havaí. A fé acompanhava as famílias que partiam. Na Senhora do Monte ainda se organiza uma vez por ano a procissão. Diz a tradição que eram as irmandades que organizavam as festas e tratavam da alimentação dos participantes. Aí terá nascido o gosto e a divulgação da comida portuguesa. Os nossos compatriotas eram conhecidos como os pacalhaus ou os bacalhaus, mas foram a sopa de feijão, as malassadas e linguiça que lhes deram fama. Hoje fazem parte da cozinha tradicional havaiana, tal como o pão doce, português sweetbread, agora cozido em quantidades industriais para todos os Estados Unidos. Nesta padaria familiar, o difícil foi escrever corretamente pão doce em português. I'm Hawaiian, and I couldn't find the right spelling, so I pronounced it, and I wrote it the way I pronounced it. Then I was told it wasn't spelled right, so one corrected me, so I redid my
my sign, and university professor told me I spelled it wrong again. So he says, this is how you spell it. So I said, well, he's a professor, he should know better. So I put it back on the new sign, and he goes, somebody else said, you got Pondus spelled wrong. So I just left it as it is. So, and I'm still told it's spelled wrong. This one is the real Pão Doce, Portuguese Yes. sweetbread. The paper is nothing, but the flavor is there. The real Portuguese, old-fashioned, homemade Portuguese sweetbread. Pondus. Nas ilhas, todos gostam deste pão. Inicialmente, nos campos, o famoso pão era cozido num forno típico. Assim também lhe chamam os havaianos. Os fornos que ainda existem já são considerados monumentos. It's like any other ethnic groups. They have a Japanese temple, Chinese temple. Since there's a lot of Portuguese into this home, it's just like a home, resting home. They have this as a monument for the Portuguese oven that Portuguese makes bread and all that. But if we don't make bread, this remain here as a monument. You made the bread here? Yeah. How many times? We make bread every other week. Manter as tradições é a vontade de uma grande comunidade que vive com a memória e as histórias de corajosos imigrantes. Para preservar a herança portuguesa, há muito que existe o Hawaii Council on Portuguese Heritage, uma organização que reúne as 11 associações lusas de todas as ilhas. Encontram-se habitualmente para decidir atividades ao longo do ano. É aqui também que funciona provisoriamente a Sociedade de Genealogia. Várias pessoas, em regime de voluntariado, têm organizado em fecheiros a história da imigração portuguesa no Havaí. We still love our ancestral land, which is Portugal, and so this is why we are doing this. I've done this for over 15 years now. I kept the records in my home for a while. I didn't give up, and people were writing to me, and I was helping them. And today we're so blessed. We first got our chance from Dolores Furtado Martin. She helped to put us in the executive center, and that's where we got our exposure to the public. And now we are here under the Hawaii Council Portuguese Heritage. And so people are coming in. We're open Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. And they're coming in like this. They're excited. And we are also on the internet. So 2 of my staff are busy with that. And I have the other staff members who are here. Without them, I could not function. Chegam pessoas de todo lado para consultar fecheiros e procurar os antepassados portugueses que arribaram às ilhas. I found this particularly interesting. Around the base of Punch Bowl is to be found a colony of Portuguese who naturally draw together in this strange land. And there they distinguish themselves by the neatness of their dwellings and the growth of pretty flowers and a general air of thrift, which is lacking on the part of their neighbors. That's our heritage. Portuguese. We want that to be known. We are known for our thrift and our pretty flowers. O orgulho de se sentir português foi a percepção maior no contacto com uma comunidade muito especial de americanos. São nomes de portugueses escritos também neste padrão que marca os 100 anos da chegada dos primeiros imigrantes. É um dos monumentos do Havaí onde se eternizou a história da imigração. Uma história feita de muita saudade. Os primeiros que aqui chegaram quase não tiveram dificuldades de integração. Tinham trocado a Madeira, São Miguel ou Faial por outras ilhas. Com os continentais, a adaptação não foi tão fácil. Para grande número de transmontanos e alentejanos, o clima, quente e úmido e talvez o limitado horizonte das ilhas, levou-os a mudar de ideias. Mal cumpriram os contratos, trocaram o Havaí por outras paragens.
Não desistiram da aventura da imigração e iniciaram a viagem para o continente americano, onde o mar não se vê tão grande e onde os vales e montanhas sempre lembram mais Portugal. Grande número de famílias transmontanas rumaram ao interior da Califórnia. Os campos de Sacramento também precisavam de gente para a agricultura. Foi o que trouxe do Havaí os Belchior de Urros. Alberto é o último dessa família transmontana com uma história curiosa. Todos os dólares que os pais amealhavam eram enviados para o banco em Portugal, sempre a pensar num regresso que o tempo foi adiando. Davam o dinheiro à casa para o meu tio lá em Lisboa, e meu tio em Lisboa gastava com bodas. Ele fazia festas com o dinheiro que o seu pai... Festas com o dinheiro que o meu pai mandava. Chegou para ir para lá, estava no dinheiro, já se foi. E era muito dinheiro que o seu pai... Well, é para pagar a propriedade que estava em Urros. A minha mãe, quando o meu irmão morreu, ela queria ir para trás, e os meus irmãos disseram, não quero, já não vamos ir, ficarmos aqui. Também aqui os portugueses eram todos vizinhos. Não nos foi por isso difícil reunir os descendentes de transmontanos que trocaram o Havaí pelas terras de Sacramento. Recordar velhas histórias valeu o esforço de querer falar em português. Minha mãe, I remember my mother. My father was always working, but my mother, ela estava em casa conosco e ela cantava sempre. E quando vi para em português? Yes, em português. E recorda-se alguma das músicas que ela cantava? What was that? Era ovinho, meu Deus, era ovinho que eu mais adorava. Só por morte, meu Deus, só por morte, e o vinho deixava. I think that's what it was. Really? Yeah, she used to sing that song. Oh, she was, there's other songs, but I can't remember, but she used to sing that song all the time. Sua mãe morreu com saudades de Portugal? Oh, yes, sim. Ela sempre queria ir a ver os irmãos, mas nunca foi. Yeah, that made us very sad. Yeah, that we never took her there. Ao contrário do que acontece nas ilhas do Havaí, estas memórias vão morrer com esta gente. Look at that, how beautiful. Para grande parte dos alentejanos, a opção foi também a Califórnia. Iniciaram a migração logo nos anos 20. Muitas famílias abandonaram o Havaí para se instalarem na Baía de São Francisco. Em São Leandro, há ainda uma rua com marcas dos portugueses. Foi-lhe dado o nome de Caneca Street, porque aqui só viviam os canecas, portugueses chegados das tais ilhas dos Canacas. Já não se vêem por aqui alentejanos, mas há surpresas. Oh, yeah, eu gosto muito de Portugal. Oh, yeah. Eu gosto muito, muito, muito. A sua mãe veio de Portugal com 5 anos? E há 5 anos, e meu avô e meu avô, do Pias. Nunca tendo ido a Portugal e sendo americana, como é que aprendeu a falar português? Era meu avô e meu avô, eu fui usado com eles. Será que foi criada com eles? Yeah, aqui nesta rua, na Caneca Street? Aqui nesta rua. Era onde viviam todos os alentejanos? É tudo aqui, toda a vida. O seu avô e a sua avó falavam muito de Portugal? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Falavam com saudades? Quem saudades? Saudades. Vontade de voltar a Portugal? Oh, eles sempre falavam, eles queriam ir para trás. Nunca conseguiram? Não, eu já não posso falar mais, já está esquecendo muito português. As famílias foram-se mudando para Hayward, uma cidade mais a sul, onde só se ouve falar português. Ana Correia é a mais velha da comunidade, tem 94 anos, mas ainda trata de uma horta. Já tem 75 anos que vivo aqui. Sabe que esta horta faz-nos lembrar Portugal, parece que estamos em Portugal. Oh, yeah. Aqui há bastantes tomates, até ali. Tem muitos, mas está verde. E sabe que é Deus Filhos? Sim, sim. Agora, não mais. Saiu de Pias há 87 anos. Fez a longa viagem até ao Havaí, mas tal como aconteceu à maioria das famílias alentejanas, a Califórnia foi a sua última paragem. Começaram todos a poupar o seu dinheiro para virem para a Califórnia. Um escrevia outro e o outro dizia outro, e que aqui que era melhor e eles vieram. Mas pelo menos durante um ano e meio ninguém ganhava dinheiro, tinha que pagar a viagem.
E o seu pai, durante quanto tempo é que esteve a pagar? Ele agarrou bem depressa que ele veio-se logo lá embora. Pensava que se cavava aqui o dinheiro. Ele pensava que se cavava aqui o dinheiro? Eu é que digo isto. Mas não conseguiu cavar o dinheiro? Não. As notícias que enviavam para Portugal falavam de oportunidades de trabalho. Alguns já sabiam bem o que era a América. Nasci em São Leandro e os meus pais, quando eu tinha 2 anos, eles voltaram para Portugal. Sim, voltaram para Portugal. Mas o meu pai, depois de estar em Portugal, que ele queria voltar para trás. Mas o meu pai sempre, depois da gente já mais velhas, começou a dizer que a gente era para vir para Portugal, que era para vir para a América. Era para virem para a América, que ele queria vir para a América. Já depois da minha mãe falecer. Hilda Rodrigues regressou em finais dos anos 50. Faz parte de um novo grupo de imigrantes alentejanos. Filhos dos primeiros que partiram para o Havaí, mas que voltaram a Portugal. As secas no Alentejo foram ditando as cartas de chamada para uma outra leva de imigração mais recente. Hayward é atualmente a cidade mais alentejana da Califórnia. Hoje vivem aqui perto de 200 famílias de Serpa. Quase todos têm histórias que passam pelo Havaí. Quase todos partiram um dia de Valdevargo. Foi a procura do sonho americano. No início do século ou nos anos 60, a razão da longa viagem foi sempre a mesma. Melhores condições de vida. Os que não aguentaram a saudade ou não viram o sorriso da sorte, regressaram e acomodaram-se com aquilo que a terra tem para dar. Há na aldeia americanos do Havaí que nem imaginam a distância que os separa da terra que os viu nascer. Eu sou de Serpa, de Valdevargo, consigo Serpa Street there. Mas para bem dizer, sou da América do Norte. Eles, da América do Norte, pois. Está prova, com provas evidentes. Bilhete de identidade lá, pronto. Você podia ir para lá. Quando quiser, pode ir para lá. Mas depois, pronto, já estava casado, já não pensei. Mas nunca perdeu a ideia de um dia lá? Não, eu gostava muito daquilo. Gostava de ver aquilo, pronto, a gente veio a um sítio qualquer, depois gosta de ir lá outra vez para ver como aquilo está. Ainda mais sendo natural de lá? Ah, pois. Nasceu em Honolulu. Honolulu. Você gostava de conhecer? Gostava, pronto. Mas então... Nunca teve essa oportunidade? Não tive a oportunidade. O que é que se dizia da América aqui na aldeia? Diga? Quando o senhor cresceu, o que é que se dizia da América? Dizia que era um país rico. Era um país rico, mas não são todos ricos. Há lá poucos também. A gente não precisa ir lá para saber. A história repete-se em Trás-os-Montes. A imigração recente ficou-se por mais perto, França ou Espanha, sem a aventura do mar e da terra desconhecida. As casas vão caindo sem memória, mas guardam-se as histórias dos que vieram de tão longe e nunca conseguiram voltar. Foi nesta aldeia que ela viveu até aos 7 anos? Até aos 7 anos. Só voltou aos 18? Só voltou aos 18. Portanto, passou 11 anos da vida dela no Havaí? Nas ilhas, no Havaí. Você não faz ideia onde é que são essas ilhas? Já viu? Faço, eu nem sonho. A minha mãe, por o que ela contava-me que era no fim do mundo, é que sei lá, que era muito longe. E ficou aqui na terra, coitada, a chorar por a América, por as ilhas de Hawaii Islands. Nesta aldeia escondida, em Trás-os-Montes, há também uma Maria americana. Então a senhora nasceu nas Ilhas Canecas? Nasci, sim. Mas veio de lá muito pequenina? Vim de lá pequena. E o que é que o seu pai contava de lá? Já contava, olha, trabalhava no que podia e depois quis vir embora. Não gostou? Fez mal em subir, que depois, bem, então naquela altura, a América ainda não era como era agora. E depois já por isso que eu... Acha que ele fez mal em ter vindo? Fez mal. E ele arrependeu-se alguma vez? Arrependeu-se, pois. Arrependeu-nos nos irmos vir. Podiam estar mais um ano ou dois, ou outro, calhar até que melhorasse. E a senhora tinha crescido na América? Pois.
Cresceu sem sair da terra com a estranha saudade de um sonho que nunca concretizou. Voltar ao Havaí. Agora diga-me uma coisa, Sra. Maria. O que é que a América lhe poderia ter dado que a sua aldeia não deu? Olha, cá também, graças a Deus, também tenho estado mal, mas lá podia ter outro futuro, não era? Podia ter outro futuro, que depois podia ir para a escola, podia aprender qualquer coisa. E onde aqui aprendi o campo, não é? E lá podia aprender outras coisas melhores. Talvez a gente nunca visitar Portugal, mas tem mesmo sangue. E nós temos igual de saudades. E por isso nós mantemos as tradições que nós temos aqui. E nós queremos aprender mais, mas a coisa para nós que é mais importante é guardar e manter o que os nossos avós trouxeram aqui. Que foram as tradições e o sentir português. A música, a comida, a modo de viver. É diferente? Aqui agora acho que é, mas tem ainda os sentimentos da família, para os amigos. Acho que os portugueses podem ensinar o mundo